Põe a mão no seu coração agora. Diga assim: eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está aqui. Fala comigo. Me dá sabedoria para entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e amém. Meu Deus, Deus é maravilhoso. E nós estávamos cantando, e eu subi aqui no altar, e eu gosto de ficar aqui porque a gente aqui tem uma presença maravilhosa do Senhor. Esse altar tem fogo. E tem até uma canção que diz: eu ainda tenho lenha e tal. Mas realmente, e eu percebo, a pessoa que sobe aqui em cima, se você pegar esse microfone aqui e você começar a orar, incendeia a igreja. Porque tem uma presença palpável do Espírito Santo aqui. Porque esse povo é consagrado ao Senhor. Porque o nosso altar é consagrado. Mas Deus, o mesmo Deus que está aqui no altar, Ele também está aí. Ele também está aí. Só talvez teu coração pode estar endurecido, pode estar enrijecido. Você pode ter chegado aqui cansado, sobrecarregado. Mas Ele diz: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se eu creio que Ele está aqui, grandes coisas vão acontecer nessa noite. É uma noite em que muralhas irão cair. Pela fé. Pela nossa fé. Por quê? Porque nós vamos inventar algo, base bíblica para isso. Há muitos anos atrás, um povo pela fé obedeceu a Deus e começou a rodear uma cidade, que era uma promessa que seria dada ao seu povo. E quando rodearam esta cidade, na 7ª volta, 6 dias, uma volta a cada dia, no 7º dia, 7 voltas, porém 6 voltas em silêncio. Mas na 7ª volta era para gritar. Primeiro obediência, depois grito, depois muralhas caem. Não gritaram para atrair o milagre, não, gritaram para celebrar o milagre que ia acontecer. Eu te convido a cantar a próxima canção celebrando o milagre que você vai receber hoje. Porque afinal de contas você é uma pessoa de fé. Se você veio ao culto é porque você tem fé. Tem muitos irmãos que vieram do retiro, viagem cansativa, trânsito, cansaram, mas vieram aqui. Então se você veio aqui, Deus vai honrar você e você vai receber aquilo que você veio buscar. Porque o meu Deus não fica devendo nada para ninguém. E a tua fé é crédito. A tua fé é moeda que você pode trocar com Deus. É a única moeda que Deus aceita, é a tua fé. Aliás, tua fé é ouro precioso. Só a fé atrai a presença de Deus. Então vamos cantar com fé, celebrar os milagres que vão acontecer no corredor de milagres. Vão cair as muralhas que impedem você de chegar ao teu propósito. Cante, 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 cante com fé. Aí na sua casa também. Cante com fé, declare, cante. A luz é Jesus. As muralhas vão cair. Vão cair na sua frente, na frente dos seus olhos. O povo que tem fé derruba muralhas. Qual que é a tua maior arma? A fé. Qual que é a tua maior virtude? A fé. Nós não viemos aqui só contar histórias do passado. Elas aconteceram, elas existem, essas histórias são reais e servem para acrescentar a nossa fé, para vivermos os nossos milagres nos dias de hoje. Nós não queremos ser crentes que contam somente a história dos outros. Nós queremos ter a nossa própria história para contar. Quem quer ter uma história para contar que glorifique o nome de Deus? Sim, sim, você terá. Mas saiba que para contar histórias tem que ser vitórias de guerras difíceis de vencer. Então uma das coisas que você não pode ter é medo das guerras.
Você não pode ter medo dos problemas. Você não pode se prostrar diante das adversidades. Você se prostra diante de Deus e vence as adversidades pela fé. Seus problemas não são grandes. O que é grande é o teu Deus. É a tua fé. As muralhas vão cair. Essa muralha era gigante. Ei! Essa enfermidade, esse câncer vai ser vencido. Diga assim: Senhor, acrescenta a minha fé. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Obrigado, irmãos da adoração. Que louvor maravilhoso, né? Eles não sabiam que eu ia falar de fé, de muralha, e já vieram com tudo. É bom ser pastor dessa igreja, né? É a melhor igreja, a igreja mais linda, mais maravilhosa. É o grupo de louvor mais abençoado. Henrique, agora está tempo disponível para dar aula de dia também? Já agora? Não. Vem cá, Henrique, vem cá. Vamos começar com o Henrique. Senão depois eu esqueço, eu lembrei antes, o Senhor me lembrou antes. Quem conhece o Henrique Abdala? Eu sempre falei que ele é o melhor guitarrista do Brasil. E Deus deu ele para a família Aba. Desculpa os outros guitarristas da igreja, tá? Mas realmente é difícil. Tá, mas ele trabalhava para a empresa e era bem dedicado. E a semana ele tem muitos alunos. Daí ele trabalhava na empresa de dia, de noite, dava aula para os teus filhos, nossos filhos. Inclusive meu filho faz aula contigo, parece. E o Henrique tomou um passo de fé, e a gente ensina a fé. E ele pediu o desligamento da empresa. E a partir de agora ele está inteiramente disponível para o reino, para dar aula. E ele só ensina música cristã. Aleluia. Então, se você quer ter aula de violão, guitarra, baixo também? Baixo também, teclado. Vai vir teclado. Depois ele vai contratar um professor de teclado, porque a escola dele vai ser a maior escola de Nova Santa Rita, do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome? Abdala o quê? Abdala Music. Meu Deus! Então procurem ele lá, que você vai estar ajudando um homem a dar passos de fé. Mas na verdade ele vai ajudar seu filho a estar aqui no altar depois, sua filha. O guria pode fazer, a partir de que idade? Olha, 8 anos, eu tenho, o mais novo é 8 anos. E ensina mesmo, sabe ensinar. E pode ser online, se tem pessoas nos assistindo de outros estados, podem também? Pode ser online também. Pode me procurar no WhatsApp, ali no Instagram tem abdala.gtr. E ali vocês têm todas as informações ali. E o WhatsApp também, pode clicar lá e entra em contato comigo e vamos marcar a aula já experimental, totalmente gratuita, para ver se vocês se adequam já. Tem uma aula gratuita? Tem, a primeira é gratuita. Abrir essa exceção pro pessoal aí conhecer. E tem idade limite, se o Agenor pode fazer aula? Mas com certeza. Dele eu não cobro nada, então. Volta lá que tem crente legalista que está bravo comigo, que eu dei aviso antes de ler a palavra. E é teste do Senhor para a tua vida. Que pastor é esse? Que igreja é esse? Me convidaram para vir aqui. Esse pastor vai apresentar a aula de violão. Porque é muito importante, irmão, que nossas crianças aprendam o instrumento, que elas desejem estar aqui no altar. Porque a melhor coisa é ser pai e mãe de levita. Meu Deus do céu, eles vão estar lutando, sabe, vencendo o pecado. Vão ser luz aí no mundo. Vão querer estar na igreja uma hora antes. Nas terça-feiras vindo nos ensaios. Meu Deus, sua vida não vai ser a mesma. Vai ter que levar, trazer. Mas é o melhor lugar, é trazer para a igreja. É melhor do que buscar no baile funk. Grávida, cheia de tatuagem, toda arrebentada. Ou nas festas rave também. 2 dias depois, sem saber onde que está. Nos campos aí do Santa Rita. É real e existe em todo final de semana. Então você escolhe onde quer que teus filhos estejam. O reino de Deus é conquistado por esforço, meu irmão, minha irmã. Sem esforço, eu espero em Deus, meu filho nos converte. Começa desde cedo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Ô pastor Daniel, já congregou numa igreja assim que o pastor é doido que nem eu? Nós estamos derrubando as muralhas. Já no começo, porque hoje o culto é de derrubar a muralha. E essa primeira muralha é isso. Deus está derrubando uma muralha, está achando que você não tem condições de pagar uma aula. Quanto é que é a aula, Henrique? Cadê o Henrique? Quanto é que é a mensalidade? 100? 200? 500? 160 pila?
É 2 pizzas, meu irmão. Fazer aula é caro, pedir pizza, barato. É por isso que o brasileiro é assim. Mas nós, da família Aba, somos diferentes. Nós investimos em conhecimento. Foi dado os dons, na palavra de Deus, diz que Deus distribuiu os talentos, conforme a capacidade de cada um. Ah, mas o irmão recebeu, está lá, está fazendo. Era conforme a capacidade. Deus, Jesus contou essa parábola. Foi dados 3 talentos para um para outro, 2 para outro e 1 para outro. Por que foi dado só 1 para aquele coitado que enterrou o talento? Para ninguém roubar dele? Porque era a capacidade dele só para 1. E não tem nada a ver com Deus, é a ver com o povo. A igreja Família Aba, nós pregamos sobre essa questão, que a responsabilidade é sua, não de Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus não mudou, Deus ama todos. As pessoas é que agem diferente em relação a Deus. E aqui nós falamos já nesse momento de capacitação. Quer ser bom naquilo que tu faz, quer ser diferenciado, valorize aquilo que você faz, investindo, capacitando-se para a profissão que você exerce hoje, você será abençoado. Porque aí vão valorizar a tua profissão, vão te pagar mais, você terá condições de ir no retiro o próximo ano. De jovens, só de homens, e de casais também. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, porque o retiro de casais já passou, irmãos, nós não vivemos de passado, agora é a semana, e agora é o futuro. Não, na verdade eu queria chamar vários casais aqui para testemunhar, mas a palavra hoje, irmãos, eu lanço a campanha Deus dá a direção, corredor de milagres, 7 cultos, 7 corredores, 7 mergulhos. O que é o corredor? Corredor, todo culto eu repito essa questão, por que estou fazendo corredor? Deus me deu aquela palavra de Naamã, mergulhando 7 vezes no rio até ser curado. Não foi curado na primeira, na segunda, na 7ª vez que mergulhou a pele estava curado da lepra. Estamos de mergulho 7 vezes e corredor. Corredor é quando Moisés abre o mar, Deus abre o mar através de Moisés, e o povo passa no corredor, sai da escravidão para a liberdade, estar no deserto, ser testado pelo diabo, assim como Jesus também foi para o deserto, ser testado, o povo todo foi, e a maioria morreu no deserto. Então você pode viver milagres, pode Deus ter aberto o mar para você no passado e você está morrendo nesse deserto e não chegar na terra prometida. Porque a unção que te liberta não é a mesma unção que te dá poder de conquista. E aí você está apegado à velha unção e não chega, não conquista a terra prometida. Então, falando sobre o corredor, Deus nos deu aí, pregando aqui nesse altar. Não é um culto, um corredor, é 7 corredores. Meu Deus, 7 domingos, até já vi isso em quarta-feira, não corredor de milagres, porque é a primeira vez, mas campanha dos 7 cultos, existem muitas igrejas, mas 7 corredor. Eu anuncio o corredor, e nós estamos hoje no 4º corredor, é isso? Quinto mergulho. Nós mergulhamos no primeiro, foi na fé e obediência. Nós falamos sobre o próprio Naamã, depois nós falamos sobre Elias, que ora 7 vezes e vê uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, ele se apega, porque esse é o sinal de que vai chover, e chove realmente, depois de 3 anos de seca. Nós falamos dos amigos de Daniel no domingo passado, que foi acendida a fogueira, a fornalha, 7 vezes mais do que o normal, e foram lançados ali dentro por não se prostrar para as imagens, para a imagem do Nabucodonosor, mas entrou um 4º homem dentro daquela fornalha, e aquela fornalha, em vez de queimá-los, libertou eles das amarras, porque eles não estavam sozinhos na fornalha. Então o Senhor tem nos levado para um outro nível de conhecimento a cada culto. Tem aumentado. E hoje nós vamos ver, e aí alguns perguntam, mas o que é isso, pastor? 7 cultos, 7 corredores, 7, que tem a ver o número 7, tem muita coisa a ver. Mas antes de falar do 7, quero falar, aí, no ano passado a gente foi para o retiro, e foi maravilhoso, e a gente planejou, porque todo mundo que faz retiros, os palestrantes, a gente está lá, mas a gente não desfruta como os casais que vão, assim.
A cada saída que dá, a cada intervalo a gente sai também para comer, para fazer alguma coisa. Mas a cabeça está na próxima palestra. Aquela guerra espiritual. Então a gente está e não está. Então eu tinha prometido para a esposa, nós vamos ficar dessa vez. Nós vamos fazer a palestra, vamos fazer o retiro, vamos ficar mais 2 dias lá. Daí vamos desfrutar do hotel, do sulfurô, das piscinas que tem lá. E eu não lembrei disso e eu fiz os 7 cultos de milagre. E é por isso que eu estou aqui, senão eu estaria lá no hotel. E deu tempo de tomar banho, de chegar em casa e tomar banho para vir. E eu não estou reclamando, estou só contando para você valorizar os pastores que você tem. Porque outros pastores ficam uma semana depois do retiro lá. Aí ficam descansando de verdade. Mas é com maior alegria e maior prazer que eu vim. Mas eu vim, se eu vim, eu quero ver milagre hoje. Eu quero ver o seu milagre acontecer. Porque o meu já aconteceu. Eu estava dizendo para a Dete, Deus nos deu tantas bênçãos, né? O que eu desejo hoje que eu não posso ter? Tivemos essa conversa mesmo. A igreja ainda, mas Deus já deu, já existe para 2.000 pessoas. Então nós viemos, está aqui, estamos, não ficamos, meu amor, mas no próximo ano não vai ter esse negócio de campanha. Na época do retiro nós vamos ficar lá, 2 dias, só eu e você naquele hotel, sem esse monte de gente lá nos procurando nos corredores. Cadê a Tamires? Gente, a gente fala assim, não, mas estou pregando, estou contando a vida. Abra a Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. As muralhas vão cair. É engraçado assim, aí a gente está se preparando para a palestra, concentrando, a gente não quer escutar as pessoas, porque senão elas contam os problemas, daí a gente vai na palestra falar, elas vão achar que está falando do problema dela. Então a gente fica meio que escondido no quarto do hotel. E daí hoje eu briguei com a pastora, mas eu quero tomar café lá embaixo. E estava quase, mas a palestra daqui a pouco, mas só tempo, o café lá é maravilhoso, é o melhor que tem. Daí ontem eu fui sozinha, ela ficou, trouxeram café no quarto para ela. Deus, não, hoje nós vamos. Não, prometo para ti, não vou falar com ninguém, só vou subir, entrar lá e vamos tomar café. A gente abre a porta assim, quando bota na porta, vem a Tamires correndo, pastor e pastora. Foi ou não foi? Eu tenho uma coisa para contar para você. E começou a contar assim, eu apertei o botão do elevador, eu coloquei o pé. Aí fiquei trancando o elevador, começou uma sirene. Só um pouquinho, já vou terminar, pastor. Senhor, o que ela está falando é muito de Deus, é uma benção. Não fique nervosa, só estou contando para o pessoal achar engraçado. Mas aí a gente conseguiu se livrar dela e descemos. E daí chega lá e vê os casais tomando café junto, os homens vermelhos, rosto de vergonha do que foi falado no dia anterior. É lindo de ver, é maravilhoso. É bom ser crente, não é verdade? Quem acha que é bom ser crente, levanta a mão. Quem não é crente não sabe como é bom. Ai, como eu vejo gente sofrendo, como eu conheço amigos, como eu tenho familiares ainda que não aceitaram Jesus, não congregam, vivem tristes, sofrendo, não tem a alegria que nós temos. Meu Deus, falar, tem vigília ceia, sou crente, já enlouquece. Eu quero, eu vou, vai, que coisa boa. O pessoal do mundo, com o que eles se alegram mesmo? O campeonato, com o Inter e com o Grêmio. Também mais ou menos, né? Mas nem se compara com a alegria do crente que está dentro da gente. Nossa alegria é o nosso Senhor. Tu é feliz? Como é que é? A Rosé é professor de educação física. Por isso que ela olha o jogo, tá. Glória a Deus. Você está bem? Está aqui? Vamos começar o culto agora? A Sandra já está dizendo que tem que terminar já. Não, estou brincando. Eu não apresentei. Quem está nos visitando desse lado aqui agora? Vamos falar sério. Tem alguém a primeira vez que levante a mão? Ali. Uma mão foi levantada. Apontaram para alguém ali. Aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui alguém pela primeira vez? Quem é a primeira vez vai levantar, vai cantar um corinho da harpa.
Aqui, alguém é a primeira vez? Depois de cantar o corinho, ninguém vai querer ser a primeira vez. Seja bem, vamos dizer no 3. 1, 2, 3. Bem-vindos ao Avivamento. Uau! Glória a Deus! Glórias a Deus. A Igreja Família Aba é uma família para você pertencer, não é um lugar para frequentar de vez em quando. Vem ser família com a gente, vem sofrer com a gente. A gente sofre tanto. A gente vence todos os dias. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor já venceu há 2000 anos atrás. O grande inimigo da humanidade é Satanás, e ele foi destronado, vencido na cruz do Calvário. Porém o mundo aí não sabe, nem que ele existe, não acredita, está sofrendo vícios, destruição, filhos destruídos, casamento destruído, drogadição, tudo que é de ruim ele cria e desenvolve, e a humanidade absorve e não sabe que ele existe, e é escrava de um Senhor que eles têm, que eles nem conhecem, nem reconhecem. Vai dizer para o alcoólatra: tu é alcoólatra, tu precisa... Não, eu domino tudo. Só Cristo pode libertar. O diabo já pegou. Não estou falando daquele que bebe socialmente, tá? Estou falando do alcoólatra. Estou falando do viciado em cocaína. Estou falando do adúltero, da adúltera, da pessoa que tem aquelas falhas humanas que foi o diabo que colocou lá. E elas nem sabem que ele existe. Mas você que é filho de Deus, você sabe, porque Cristo já foi revelado para você. Assim como existe o reino de Deus, existe o império das trevas. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Sim, nós ficamos fazendo cultos aqui dentro, para alimentar a sua fé, porque é para isso que existimos como igreja, para que você tenha fé do Filho de Deus, para que você acredite que Ele veio para salvar a humanidade, que Ele já morreu, mas ressuscitou, está vivo, é o único que está vivo e é o único que intercede por nós, junto a Deus, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o único Senhor. E aí a gente, o que eu vou fazer? Milagres, para quê na igreja, corredor de milagres? Para que aconteça um milagre, sabe para quê? Porque você tenha o que contar lá fora. Foi isso que eu perguntei, quem quer ter história para contar? Para contar história tem que viver milagres, porque o povo está cansado de história sem emoção. Por que é linda a história do casal ali que casou? Vocês não sabem, né? Só o Renan sabe. Porque o dia que eles contar o testemunho deles, cadê ele está? Lá atrás. Estava falando com a esposa no carro, com a pastora. Quando Deus curar totalmente todas as coisas e vocês começar a contar, isso vai dar tanta glória para Deus. Mas o sofrimento foi extremo, foi o máximo na vida deles. Então o seu sofrimento de hoje poderá ser uma história de vitória amanhã, se você vencer através da fé. Mas o que o inimigo da nossa alma quer é que você fique prostrado no problema, que você seja como os sequelados da vida, que não tem mais esperança, não tem mais fé, não tem mais jeito, só estão esperando a morte para serem sepultados e ainda assim ir para o inferno, nem sabem que existe. Mas não é porque não sabe que não existe. A Bíblia diz, Jesus disse várias vezes. Aliás, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre os céus. E o inferno é real. E o fogo que lá devora é real. E eu vim aqui assustar você com o inferno. Não, estou brincando. Não vim assustar, mas é uma realidade. E as muralhas vão ter que cair. O que são muralhas? Nós vamos ler daqui a pouco. São aquelas coisas que se levantam, que impedem você de chegar na promessa. Tem muralhas de incredulidade. Tem muralhas de enfermidades. Tem muralhas de problemas no casamento, no filho, filha. Tem tantas muralhas, né, no ministério. Muralhas que se levantam, que irão cair no nome de Jesus. Vamos começar a pregar? Meu Deus, já deu o horário do culto. Josué capítulo 6, foi o que eu pedi para abrir, né? Eu gosto de pregar sobre Josué porque Moisés liberta o povo da terra, liberta o povo do Egito, e aí vive os milagres, abre-se o mar, aquele povo experimenta o maná no deserto, os milagres, a rocha que sai água, eles vivem milagres no deserto, porém eles continuam sendo uma geração, porque foi escrava há muito tempo, murmuradora, reclamadora,
não dava glória por cada milagre. Deus abriu o mar e eles passaram a seco. A sandália deles não envelheceu, a roupa não estragou, 40 anos andando. E toda a dificuldade que se apresentava nova, eles queriam voltar para ser escravo. Como era bom o tempo do Egito, onde comíamos cebolas. Porque nos trouxe para o deserto para morrer aqui de fome. Aí Deus mandava carne, mandava pão todos os dias. E eles continuavam murmurando: mas agora falta água, vamos morrer de sede. Aí Deus disse: fala com a rocha. Da rocha sai água. E então eles falavam com a rocha. Moisés batia na rocha, saía água, eles tomavam água. Deus os sustentou. Aí o deserto é muito caloroso, Lázaro. Pessoas, crianças, idosos no deserto, Deus colocava uma nuvem para que eles não se queimassem do sol. De noite é muito frio no deserto, Deus colocava uma coluna de fogo e aquecia aquele povo. Era o povo de Deus no deserto, o povo criado por Deus, os descendentes de Abraão e de Sara. Porque os que já existiam não queriam saber de Deus. Então Deus faz um novo povo para ele. Deus sempre está fazendo isso. Fez aqui da família Abra, existem muitos, mas difíceis são os que obedecem. Muitos que desfrutam de milagres, de sinais. Muitos que comem dos pães multiplicados por Cristo, mas gritam: crucifica Ele, no próximo desafio. Então Deus sempre faz um povo, e Deus um dia fez um povo, nos escolheu e nos trouxe, colocou você aqui, para fazer parte desse povo. Mas volta e meia você está olhando para trás. Como era bom as cebolas. Como era bom lá no passado. E quem vive de passado é museu. E você tem uma vida para gastar e ela está passando, e os dias estão passando. E eu te convido, vamos olhar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Porém Ele tem que reinar em você, Ele tem que viver em você. Então aqui, o povo, mas aí o Moisés, conhecendo aquele povo, 40 anos junto com eles, chegou um dia que disse, olhou Deus, eu imagino, não está na Bíblia, está escrito só que Moisés morreu. Foi levado, sumiram com o corpo dele, Deus sumiu com o corpo dele. Mas então um dia Deus olhou assim: vou matar Moisés, vou tirar ele. O povo todo vai morrer, estava dito que eles iam morrer porque eles não acreditaram. Espiaram a terra, viram que as uvas eram grandes, que a terra era boa, manava leite e mel. Porém disseram: os gigantes cuidam da terra. Os muros são grandes, a muralha de Jericó é muito grande, não temos como atravessar a muralha. 8 metros de largura. Tem uns estudiosos de 6 metros de altura, outros dizem 9, outros dizem 12 metros de altura a muralha. As muralhas que cercavam a cidade da antiguidade. Então a turma do Moisés olhou e disse: não dá. É boa a terra, mas não vai dar. Então eles porque não acreditaram. Só 2 acreditaram, Caleb e Josué, e disseram: ei, se o Senhor estiver conosco, nós vamos lá e aqueles gigantes serão como pão, nós vamos almoçar eles meio-dia. É assim que está na Bíblia, sabia? Por isso que os que têm fé, muitas vezes te assustam, porque é assim que eles falam. Esses 2 tinham fé no meio de uma multidão de crentes que atravessou o Mar Vermelho. Josué e Caleb disseram: ei, são gigantes, vamos comer eles como no café da manhã. Do jeito que eu estou falando, parece que está na Bíblia, irmãos. Vá procurar o versículo, digite no Google. Depois eu te digo, está ali naquele computadorzinho. Vou contando a história. Estou contando a história porque não é a pregação, é só a introdução da pregação. E depois daqui a pouco o corredor. Então meia-noite terminamos o culto, não te preocupa, Sandra e Dete. Que as 2 que me mandam mensagem assim: pastor, o culto demorou muito ontem. O Renan fica essa carinha aí, não sei. Eu não sei se tu gosta de culto longo ou não. Mais ou menos. De retiro longo tu gosta, né? Que eu vi. Era um mais faceiro no retiro. Deus olha e vou matar Moisés. Nem ele vai entrar. Vou escolher um outro. Quem era discípulo dele? Cadê teu discípulo? O crentão. Está fazendo um discípulo? Faça. Isso é bíblico. Então ele pega, mata Moisés. E Josué e toda a turma começa a chorar e chorar e chorar. E se prostram e estão ali na beira de um rio. O rio Jordão. O mesmo rio que depois o Naamã lá foi curado. Daí vem Deus, Josué capítulo 1. Ei Josué, levanta-te, seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito no livro da lei. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. No lugar que puser a pântula do teu pé, eu te darei por herança. Então somente medita nesse livro de dia e de noite.
e tu serás bem-sucedido. Tem olhado a Bíblia, tem meditado? Bíblia tu lê. Eu li para dizer que li, para postar no Instagram que eu li. Não, é para meditar na Bíblia, porque ela contém palavras de vida eterna. Uma palavra da Bíblia pode mudar o teu destino, o teu futuro, mudar o destino dos teus descendentes, porque é real. O autor está ali dentro, é o Espírito Santo, não um livro qualquer. É a Bíblia, precisa ser lida, tem efeito dentro de você, não fora de você. Então, Moisés morre. Deus fala: Josué, levanta, vamos levar esse povo. Então eles vão, e aqui chega no Josué capítulo 6, tem a primeira cidade a ser conquistada. Mas se a geração antiga não conquistou, e aí que eu penso agora nesse momento profético, o que seria ser conquistado que as gerações dos crentes antigos não conquistaram? Que a grande igreja Deus e Amor não conquistou, a Assembleia de Deus, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Universal do Reino de Deus. Todas vieram antes de nós, são bênçãos, todas têm uma história digna de ser contada. Homens, seus fundadores são homens que têm histórias dignas de serem contadas. Eu não estou aqui desfazendo, estou dizendo, Moisés também é digno de ser contado a sua história. É contado por Deus e pela Bíblia. Então Deus não anula a sua história antiga. Porém tem um novo tempo, tem uma unção nova. E a pergunta é: para que serve a unção que está sobre você agora? E qual é a unção que está? A unção de Moisés, a unção de libertação. A unção de Josué, a unção de conquista. Onde puser a planta, vou te dar. Mas como tem essa promessa, aí o crente novo, estou na família Aba agora sim, toda a terra é minha. Lá no serviço vou começar a me dedicar, vou começar a fazer o melhor que eu posso, e lá vou ganhar espaço, e vou ser o gerente lá da Lebs. Sei lá de onde que você trabalha. Aí você chega lá, eles chegaram, eles foram. Josué tocou no rio, o rio se abriu também. Igual Moisés abriu o mar, Josué abriu o rio. Uau! Então vamos lá, pessoal, consagra o povo, consagra todo mundo. E agora chegaram, opa, os muros são realmente grandes. 6 metros, 12 metros, 6 de largura, passava a carroça, vigiado, cercado. Eu não li. Vamos ler. Josué 6:1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, seus homens valorosos. Então entreguei todo mundo que está na cidade para ti, tem dado na tua mão. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E agora vem a campanha do 7. 7 corredores de milagres. 7 cultos de milagres. Por que da onde? Da tua Bíblia. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Vamos ler de novo o versículo 4, vou ler para você. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido do trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Vamos de novo, versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor.
põe os homens armados na frente aí. O Senhor é armamentista, hein? Manda os caras armados na frente dos sacerdotes. E assim foi com Josué, disse. 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-se uma vez, entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Versículo 13, só mais uma vez, tenha paciência com a Bíblia, que eu lerei ela. E os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia. E assim eles fizeram por 6 dias. 7 sacerdotes. Com 7 trombetas, por 7 dias. 6 dias, e no 7º, 7 voltas ao redor. Então parece que tem aqui, vamos organizar o nosso pensamento para não ficarmos confusos. Primeiro, obediência. Eles fizeram assim. Eles obedeceram Josué. Imagina todo aquele povo olhando para aquela muralha enorme, pedras desse tamanho, postas uma sobre a outra. Em cima passavam os carros, as carroças no caso, né, da época, com cavalos. Muito bem guarnecida a cidade. E vem Josué, Moisés tinha morrido. Como tem que andar por fé quando é crente, não é verdade? Se tivesse com Moisés ainda, né? Moisés, o homem que falou com Deus na sarça, que as 10 pragas no Egito, que o mar se abriu. Esse tem moral. Mas agora Josué, o jovem. Claro, não era jovem mais na época, né? Mas era o novo líder. E agora esse Josué diz para o povo: vocês vão ficar andando ao redor das muralhas, com 7 sacerdotes, com 7 trombetas. Aí você vem 7 vezes no corredor. 7 vezes no corredor. E será que Deus não pode curar a pessoa no primeiro dia? Já curou no primeiro dia, não curou? Tem testemunho do primeiro dia, tem testemunho do segundo dia. Então Deus pode curar em qualquer dia, fora do corredor e dentro do corredor. Pode curar você lá na sua casa também. Mas nós somos uma igreja que provoca milagres e queremos ajudar você a obedecer o Senhor. Eu creio que Deus falou comigo nesse sentido. E pessoas têm vindo. Só que as muralhas não caíram no primeiro dia, não caíram no segundo dia, não caíram no terceiro dia, não caíram no quarto dia. Andaram no 5º dia com 7 sacerdotes, com 7 trombetas. E todo o povo andando ao redor. E os homens armados na frente, prontos para a guerra. Quer dizer, você precisa depender do Senhor para vencer as guerras, mas tem que estar preparado para as guerras. Você pegou essa? Isso eu não tinha passado, sempre passado desapercebido. Por que os homens armados? Porque eles não foram usados, gente. Eles só andavam na frente com arma. Porque tem segurança na igreja. Cadê o segurança da igreja? Onde é que está? Ou é só diácono tem segurança? Lá atrás. Ah, Marcelão é segurança mesmo. O Márcio está com uma cara de simpático. Aí, Deus só trabalha dentro de uma organização. Quando as coisas são organizadas, existiam para fazer o templo, as medidas do templo. Os sacerdotes, os que cuidavam do templo, os que faziam isso, os que faziam aquilo. Tudo tem que ser organizado para Deus, em obediência a Deus. Aí porque ouvimos muitos evangelistas que não são pastores, pregadores itinerantes, dizer, porque Deus vem e quebra os protocolos, e não sei o quê. Claro que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas não é. A regra é obedecer a Deus.
E a criatividade, o jeito é Deus que escolhe como quer fazer. Aliás, aqui ele tem liberdade. Ele tem liberdade para fazer da forma que ele quiser. Então eles andaram 6 dias. E no 7º dia, 7 voltas. E a Bíblia vai dizer que as muralhas caíram. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas, vamos ver qual versículo que está onde caiu a muralha. No 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. A gente vai ver que pessoas que viveram muito do sobrenatural na Bíblia madrugavam, sabia? Agora lembrei das mulheres que cedo levantaram para ver o corpo de Jesus e o viram ressuscitado. Esses aqui também madrugaram, subiram a alva. De repente Deus está falando contigo aí. Está procurando emprego? Está procurando oportunidade? Abriu o teu negócio? Começa de madrugada. Henrique, abre umas aulas 6 da manhã. É sério, Henrique. Talvez quem trabalha às 8, porque a Bíblia diz que quem mais tem vai ser dado mais, e quem não tem nada será tirado tudo que tem. Essa palavra é de dificuldade para mim entender. Porque era muito socialista, assim, que justo que é Deus. Quem mais tem, mais será dado. E quem não tem nada, tudo será tirado. Então o cara que tem emprego, Henrique, talvez vai querer fazer aula contigo. E aí só vai ter das 6 às 7 da manhã. E eu conheço vários que têm atividade das 6 às 7 da manhã. É sério isso? Só que o cara que é largado, ele vai querer a aula das 10. Porque ele vai querer dormir até as 9. Só que a Bíblia manda madrugar. E aí, pastor, o que está fazendo comigo? Aí você vai ter que dormir mais cedo. Para trabalhar mais cedo, que o dia começa mais cedo. E de manhã, se olhar cientificamente, tua mente está melhor. Você aprende melhor do que no final do dia cansado, de chegar lá às 10 da noite, morto de cansado, de bater caixa, tentar aprender as notas. Então abre as aulas, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença lá se você começar a trabalhar mais cedo. Você vai poder ir mais cedo para casa, dormir mais cedo. Fazer que nem o São Genor, 7 horas, as galinhas já foram dormir, ele também. Da noite. Estou exagerando um pouco, irmãos. Mas talvez está pegando alguém, se servir para um irmão aqui que anda sofrendo por questões financeiras, mas dormindo demais. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Deus te iluminará. E aqui está falando também do sono da fé. Está dormindo no sono da fé? Acorda às 6 da manhã para orar. Meu Deus, que louco esse pastor. Levantaram de madrugada e ao subir da alva, versículo 15. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então esse grito aqui, meus irmãos, não era gritar para fazer barulho para as muralhas cair. Era gritar porque o Senhor já deu a cidade. Aquele que tem fé sabe, você não viu, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se vê. Então você já espera confiando que vai vir. Isso é fé. Vai acontecer. Então gritem, porque o Senhor já deu a cidade para vocês. E eles gritaram. As muralhas caíram. Então, primeiro de tudo vem a obediência. A desobediência é o pecado original. Eu sempre prego isso. Não era para comer da fruta, comeram. Então a desobediência é o pecado. Não acreditar. Mas que povo unido, que povo que obedece à voz de Josué. E não era a voz de Moisés. Era Josué. Pessoal, vamos todo mundo junto. Imagina se cada um tem uma opinião. Eu acho que não. Acho que nós deveríamos ir pela esquerda, outros pela direita. Eu acho que nós deveríamos fazer tal coisa. Não. Deus falava com Moisés. Depois falava com Josué. E o povo obedecia. Novo Testamento, Deus vem através de Jesus na terra. Deus fala através de Jesus. Mas antes do próprio Jesus, João Batista falando. Depois Jesus fez discípulos, agora vocês vão em meu nome. Vão falar em meu nome. Quem não receber vocês, bata a sandália dos pés e sigam adiante. Pedro, sobre a tua afirmação de que eu sou Cristo,
estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja vencerá o inferno, não as pessoas. Então é importante você congregar numa igreja. Não gosta muito da família Aba, congrega em outra igreja, mas congregue numa igreja. Tenha um pastor, seja submisso, ouça ele, ouça o que ele diz. Tem alguém que te abençoe, a bênção vem do sacerdote. O sacerdote Eli tinha problemas, mas quando ele disse para Ana, vá em paz e que Deus dos céus te conceda o teu pedido, ela foi para casa e teve filho. Mas o Satanás, ele vem tentando destruir o ministério sacerdotal. Ele vai dizer, não. E mistura a Bíblia, né? Maldito é o homem que confia no homem. Isso não está falando sobre os homens verdadeiramente de Deus. É bom você ter o discernimento de quem é de Deus e de quem não é. Para você não estar, às vezes, contra o homem de Deus, ou um homem de Deus. As muralhas caíram, irmãos. E eles acharam, só que o versículo 17 tinha dito algo. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema. O que é anátema na Bíblia? É maldição. É algo amaldiçoado. Seja anátema, né? Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais maldição ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e o ferro serão consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Versículo 19. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e subiu a cidade, cada um em frente. E de si tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram, totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, e ao gado miúdo, e ao jumento. Era para destruir tudo o que tivesse naquela primeira cidade. Porque aquela cidade era do Senhor. Para o homem era maldição, para Deus. Salvaram Raabe, no versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe. O que aconteceu com Raabe? Você sabe, né? Mas eu quero repetir porque tem gente nova na fé. Antes deles fazerem essa operação toda, eles enviaram espias, espiar a cidade. E Raabe era uma prostituta. E ela guardou os espias e fez uma aliança com eles. Eu sei que vocês estão vindo. Ela diz assim, eu sei que o Deus dos céus está com vocês, porque tem dado vitória em todos os lugares que vocês têm passado. Então eu quero fazer uma aliança com vocês. Quando vocês vierem destruir a nossa cidade, tu vê, a mulher de lá tinha fé, e alguns do povo de Deus não tinham essa fé. Mesmo sendo uma prostituta, é por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Às vezes a pessoa é tão certinha que ela não quer saber de Deus, mas ela está traçando um caminho diretamente para o inferno. Porque não é a questão de quem é bom ou mal, a questão é de quem tem Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Esse é o Evangelho. Então ela faz uma aliança com eles, e ela quer mudar de lado. Ela é do povo de Jericó, mas ela diz, olha, eu vou estabelecer uma aliança com vocês, e vou colocar uma fita, daí eles falam, então coloca uma fita vermelha do teu apartamento, a casa dela é em cima do muro, põe uma fita vermelha que desce até o chão. Quando nós viermos com os nossos exércitos para invadir aqui, nós vamos ver a casa que tiver a fita vermelha é a tua, então a gente não vai matar ninguém ali dentro daquela casa. Ela disse, eu quero ser salvo, eu e toda a minha casa. Isso desde o Antigo Testamento, você viu? Isso aqui é Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Basta uma aliança com Cristo. Ela fez uma aliança com os espias. E ali Josué está falando para todo o povo, vamos andar 6 vezes, 7 vezes. Porém, vão entrar e vão destruir tudo, matar até os bois, as vacas.
Vocês pensam assim, quem visita a igreja, quem não entende, eu também li a Bíblia assim, meu Deus, que maldade, que coisa horrível. Quando você lê a Bíblia, você vai entender o que esses povos faziam. Né? Mas não é porque eles faziam coisas, é porque eles não conheciam a Deus. Não conhecendo a Deus, idolatravam, sacrificavam os filhos para deuses falsos. Um povo inimigo de Deus, se tornou inimigo de Deus. E os inimigos de Deus serão destruídos. Então, ela faz uma aliança. E aí Deus tem compromisso com quem tem aliança com Ele. Você tem aliança com Deus? Com quem você tem aliança? Talvez você está vindo no corredor de milagres e vai viver os milagres e vai sair sem aliança. Então é uma noite oportuna para você fazer uma aliança com o Deus do milagre. Ela faz essa aliança. Eles vêm e eles entram e destroem toda a cidade. Quero chamar os irmãos do louvor, porque a gente vai se preparar para o corredor. Vocês podem subir. E ela é salva. E ela era uma prostituta. Mas ela casa com um dos príncipes de Israel. E ela muda de vida, porque ela mudou a fé. Você, ao mudar a sua fé, você pode mudar de vida. Aliás, se você mudou de fé e não mudou de vida, está tudo errado. Alguma coisa está errada. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você é totalmente transformado. A mulher no poço de Jacó, João capítulo 4, ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. É impossível ter um encontro com o autor da vida, com o libertador, com o salvador do mundo e não ter a vida transformada. Aquela mulher deixou de ser uma mulher que tinha 5 maridos, porque agora ela tem um encontro com o Senhor. E ela se torna uma missionária, uma evangelista. Raabe, aqui no Antigo Testamento, ela vai na genealogia de Jesus, porque ela se torna bisavó, avó de Davi, bisavó de Davi. Do rei Davi, ela era bisavó. Uma mulher que fez uma aliança que não era do povo de Deus. A tua vida pode ser mudada se você fizer uma aliança verdadeira. E se você tiver uma aliança, ou se você já tem, ei, desperta, tu que dormes. Se você tem uma aliança com o Senhor, honre a aliança que você tem com o Senhor. O Senhor na Bíblia usa essa linguagem, já que nós vemos no retiro de casal, porque Ele disse para Oséias, o seu profeta, case com uma prostituta e deixe ela continuar se prostituindo, deitando-se com outros homens. Está na Bíblia, está lá em Oséias. Porque daí Deus diz para ele, aí você vai sentir, vai poder contar para o povo aquilo que eu sinto quando eu olho para o meu povo adorando outros deuses, se prostituindo com outros deuses, falsos deuses. Então você que é cristão, você que se diz cristão, você tem uma aliança, adore somente a Deus, não seja um adúltero na fé. Não traia o Senhor com outros deuses. Não faça de criaturas seus ídolos. Oséias fez isso, sentiu na carne. Mas aquelas pessoas, por mais erradas que eram, quando tinham um encontro com Jesus, tinham suas vidas transformadas. O corredor de milagres, eu quero te dizer, o maior milagre não é você curar a sua coluna passando no milagre, isso pode acontecer. O maior milagre é você aprender esses princípios que eu estou falando, obedecer ao Senhor. Eles obedeceram ao Senhor. Eles obedeceram o seu líder, e no momento certo as muralhas caíram. Deus poderia ter derrubado a muralha no primeiro, no segundo, no terceiro, mas Ele deixou para ser no sétimo. Deus poderia ter te curado no primeiro corredor, mas talvez vai deixar para ser lá no sétimo. E agora eu quero falar uma coisa muito clara sobre Jericó, que tem a ver com ofertas, é o momento da oferta agora. Amor, tu tá com pressa, é 20h41, às 9 horas termina o culto, porque o corredor vai ser só passar no meio. Eles andavam ao redor. E eles passaram, e eles não ficavam parados, eles não queriam ficar olhando para Deus se Ele ia responder, porque não importa se você sinta ou não sinta, você tem que ter fé. Mas, não, Deus só está ali se uma pessoa estiver tremendo. Não, irmãos, nós cremos que Ele está aqui, você trema ou não trema. Se você tremer, glória a Deus, é porque está sentindo, porque não tem como ficar quando você sente, mas às vezes você está tão endurecido que nem sente nada, mas não é porque você não sente nada que a minha fé vai desfalecer. Eu creio que Deus está aqui, entendeu? Às vezes eu fui na igreja e não senti nada. Bom, o problema, a fé não é sentimento.
A fé é a certeza das coisas que não se veem, aliás. Então o corredor também, a gente vai passar rapidinho. Os nossos obreiros estão preparados. Eles vão levantar as mãos. A sombra de Pedro curava. Só a sombra. Pedro passava, a sombra dele passava pelo enfermo, curava as pessoas. Então eu creio que nossos obreiros ficam aqui com a mão levantada, nossos diáconos. Quando a pessoa passar por baixo, elas serão curadas. Porque são muitas direções, ela está não só com a mão levantada, o coração dela, a fé dela está no Senhor, está pedindo, cura ela, dá o milagre que ela precisa. E eu ainda vou estar dizendo no final, receba o teu milagre em nome de Jesus. Mas a parte que é do Senhor, se for usada, se torna maldição. Você sabia? Capítulo 7, eles entram, caem as muralhas, eles destroem tudo, e eles têm uma próxima guerra. E eles estão ali, Deus está com eles, Deus está com Josué e o seu povo. E aí tem a cidade Ai, e é uma cidade pequena, poucos soldados. E aí Deus diz, Josué diz para o povo, olha, agora não precisa mandar todo o exército para lá, Deus já nos deu uma grande vitória, esse é um povinho pequeno, vamos com alguns soldados, 3.000 soldados. Vamos lá vencer essa guerra, vencer esses homens lá, tomar posse dessa terra, porque eles estão conquistando tudo. Deus fez uma grande coisa por eles, então agora eles iam adiante. Agora uma pequena cidade. Isso está lá. No capítulo 7. No versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Lembra que era... Gente, algo que é bênção... Se não for usado corretamente, se torna maldição. Aqui está falando de finanças. Aqui está falando dos bens. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 1. Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema. Pegou para si. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente, Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000, a ferir a Ai. Então subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens. Eles foram para a guerra, mas eles perderam a guerra. 3.000 homens morreram depois dessa grande vitória. E aí Josué entrou em depressão. E disse, mas como assim? Deus derrubou as muralhas de Jericó. E agora Deus permite que a gente morra, que parte do nosso exército morra diante de um exército tão pequeno, de um desafio tão pequeno. Então Deus vem mais uma vez, chama a atenção de Josué de novo. Josué, vocês perderam a guerra porque essa guerra pequena vocês perderam porque eu não estou mais com vocês. Já pensou? Tu vencer grandes coisas na tua vida e pequenas coisas se perder? E aí e aí Josué pergunta e Deus diz, não estou mais com vocês. Aí Josué, mas por que, Senhor? O que aconteceu? Fizemos tudo conforme o Senhor disse. Aí Deus, não, alguém no meio de vocês não fez como eu disse. Isso está no livro Kryptonita, do John Bevere. Quando um do corpo está mal, todo o corpo perece. Nós somos um corpo. Quando alguém falha, todo o corpo perece. Nesse caso aqui, esse homem chamado Acã, versículo 11, Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. O cara malandro, no versículo 20, ele confessa, porque Josué chama todo mundo e diz, alguém está em pecado aqui porque a gente está perdendo as guerras. O que vocês fizeram? Versículo 19, versículo 20, então... Versículo 20, e respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e assim eu fiz. Ele confessou o pecado.
Versículo 21, aí ele vai dizer qual é o pecado. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uma roupa, ele viu uma roupa bonita, importada, tipo hoje fosse da Itália, um casaco italiano, mas não era para pegar nada, era para deixar tudo ali. 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Ele cobiçou o que não era dele, o que era do Senhor. E tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Meu Deus, irmãos. Todos nós sabemos, desde o início da Bíblia tem a lei das primícias. As primícias são do Senhor. Os primeiros frutos da terra são do Senhor. O primogênito é do Senhor. Mas a primeira cidade conquistada é do Senhor. Não era para o povo. Deus ia dar todas as outras cidades. Porém, a primeira conquista, eles deveriam devolver para Deus. Porque era bênção, a primeira bênção se tornou a primeira maldição. Porque aquilo que é do Senhor, nas tuas mãos se torna maldição. E essa verdade é pouco ensinada. É pouco pregada. Mas ele desejou, ele cobiçou. Lembra da Eva que olhou para o fruto? Cobicei, porque era desejável aos olhos. Então ele cobiça, mas o que aconteceu com ele naquela época? Versículo 24, então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas. Quem sofre também com o pecado dos pais? Os filhos, as filhas, seus bois, seus jumentos e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-os no vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo. Depois de apedrejá-los, levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Aí depois que fizeram isso, se você for ler o título do capítulo 8, eles conseguiram conquistar a próxima terra. E assim eles foram conquistando todas as terras, depois de resolver a questão da primeira cidade. Coloque-se em pé, igreja. Vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, nossos votos, nossa semeadura. O Senhor tem te dado coisas? Tem abençoado a tua vida? Ele faz parte daquilo que Ele te deu? Ele te deu filhos? Os teus filhos são do Senhor. Ele te deu bens, os teus bens devem ser do Senhor. Você administra, você é um mordomo daquilo que o Senhor tem dado. E que o Senhor possa continuar te abençoando.